Boa noite, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a mais um dia que nós estamos aqui para estudarmos a palavra do nosso Deus, No dia do Senhor, neste domingo, nesta noite um pouquinho fria que Deus tem nos dado. E nós queremos com isso agradecer ao nosso Deus e de podermos estar aqui para meditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para a minha vida, para a tua vida nesta noite. E gostaria que nós estivéssemos, abrindo a palavra do Senhor lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 8. Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículos de número 7 a 8. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja da Galácia. Gálatas, capítulo de número 6, versículos de 7 ao 8, que diz o seguinte: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém. Graças a Deus pela sua palavra, lida aos nossos corações nessa noite. E eu lembro que há um ditado, um pensamento que fala o seguinte: que você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é prisioneiro das consequências que essas escolhas elas vão nos trazer, E eu quero aqui com isso estar colocando nesta noite a você, amado irmão, que o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aos cristãos na Galácia, o apóstolo Paulo tinha bem presente uma coisa importante para a vida espiritual daqueles irmãos. Paulo, ele se preocupava com a vida espiritual daqueles irmãos. E ao escrever essa carta, ele começa dizendo: não vos enganeis, Mas do que o apóstolo Paulo de fato estava ensinando e querendo destacar este ensino para a igreja? Não vos enganeis. É importante, meus irmãos, que nós pensemos que Paulo estava se referindo que nós, como cristãos, nós não poderíamos e não podemos ter um pensamento errado diante da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, ao ponto de pensarmos que podemos enganar a Deus através dos nossos atos, através das nossas ações. O que o apóstolo Paulo está descrevendo com isso, não vos enganeis, é exatamente a necessidade que nós temos de saber quem é o nosso Deus. Deus, ele é um Deus que conhece todas as ações dos seres humanos. E nós não podemos pensar, como talvez o ímpio esteja pensando por aí, que podemos enganar a Deus. De que maneira podemos enganar a Deus? Acharmos que podemos enganar a Deus. E no versículo
ele vai nos dizer que não nos enganemos, de Deus não se zomba, né? De Deus nós não podemos zombar. Por quê, meus amados? Porque o nosso Deus, ele é um Deus poderoso, e o nosso Deus, ele é um Deus santo, ele é um Deus majestoso, ele é um Deus que está acima de todo o universo criado. O nosso Deus é um Deus que controla todas as coisas. E nós, de fato, seres humanos, não podemos zombar de Deus. Se nós observarmos bem, muitos comentam, né, que essa pandemia, de fato, ela veio com a permissão do nosso Deus, os decretos permissivos do Senhor sobre a natureza, sobre o universo. E essa pandemia, ela veio para nos dar um pouco do conhecimento da ira do nosso Deus sobre a humanidade, né? Alguns até fazem uma comparação de que alguns meses antes, muitas pessoas, elas brincaram, pularam, festejaram o carnaval, mas zombaram do nome de Deus, do nome de Jesus Cristo ali naquela avenida, né? E de Deus não se zomba. Não nos enganemos. De Deus não se zomba. É uma lei espiritual, é uma lei que está descrita na sua santa palavra, de que aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. É como um bumerangue. O que você semear, você e eu, nós vamos colher. Veja como é importante isso, né? Nós pensarmos nessa noite que qual é o tipo de semente que nós estamos semeando. Qual é o tipo de semente que eu e você semeamos na nossa vida espiritual. Mas há muitas pessoas que pensam que enganam Deus. Eu lembro de uma história de um pastor que um dia conheceu um rapaz e o convidou para ir na sua casa. E esse rapaz, ao conversar com o pastor, disse: olha, pastor, eu vou na sua casa. E o pastor mais adiante convidou: venha também na minha igreja. E ele disse: eu vou na sua casa, mas na sua igreja eu não vou. E aquilo surpreendeu o pastor, quando ele disse que iria na casa do pastor, mas na igreja do pastor ele não iria. E o pastor perguntou para ele: mas por que você não quer vir na minha igreja? Ele diz: eu não quero me converter. Olha a ideia daquele rapaz. Eu não quero ir na sua igreja porque eu posso me converter, e eu não quero me converter, eu quero andar na minha vida, eu quero fazer o que eu bem entendo, eu quero aproveitar a vida, eu quero fazer aquilo que me dá na cabeça, e quando eu estiver mais velho, sim, eu vou pensar em servir a Deus, ou eu vou pensar em ser crente, ou exercitar a minha fé. Meus amados, quantas pessoas não pensam também como este jovem? Eu não quero me converter, eu não quero me salvar, eu não quero ter essa vida que Deus quer me dar. Eu quero aproveitar a vida, eu quero estar fazendo a minha vontade, eu quero semear para a minha carne. E veja bem o que o versículo nos diz: aquele que semeia para a carne colherá morte, colherá corrupção. Na realidade, quantas pessoas hoje estão semeando para a carne? Por isso que Paulo escreve dizendo: vocês não se enganem. Vocês não se enganem, porque de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, você vai colher. É uma lei espiritual. E muitas pessoas, infelizmente, né, têm procurado semear para a carne. Eu pergunto, meu amado irmão, minha amada irmã, essa noite:
Que tipo de semente você tem semeado? Qual é o tipo de semente que eu e você, nós temos semeado diante do Senhor? Que semente é essa que nós podemos dizer que estamos semeando para o Espírito e não para a nossa carne, né? Podemos semear para a carne quando temos pensamentos ruins, quando temos pensamentos pecaminosos, quando temos pensamentos que desagradam o Senhor, quando temos pensamentos de prejudicar o nosso outro, de prejudicar o nosso próximo, de prejudicar o nosso irmão. Então, meus amados, nós temos muitas vezes sementes, sim, e muitas vezes nós não nos conhecemos, né? O nosso coração, ele é tendencioso. O profeta mesmo Jeremias nos diz, lá no capítulo 17, versículo 9, que o nosso coração, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E muitas pessoas, infelizmente, elas têm pensado, elas têm refletido no seu coração e elas têm semeado para a carne. O que é semear para a carne? É semear para os seus desejos pecaminosos. É semear para o pecado, né? Se você semear vento, você vai colher tempestade. Se você semear o amor, você vai colher amor. Mas se nós semearmos para a carne, nós vamos, sem dúvida, meus amados, a palavra do Senhor nos diz que nós vamos semear para a carne, nós vamos colher a corrupção, nós vamos colher a morte. O próprio apóstolo Paulo, no livro de Romanos, nos diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas no verso de número 6, o capítulo ainda vai nos dizer, lá no verso de número 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. Quais são as suas sementes? O que você tem semeado diante do Senhor? O que você tem feito com o seu tempo? O que nós temos feito com os nossos pensamentos? O que passa pela nossa mente? O que passa pela nossa boca? O que passa pelos nossos atos? Lá em Gálatas, no capítulo 5, nós vemos as obras da carne. E a palavra do Senhor nos diz que as obras da carne é a prostituição, é a mentira, é a avareza, é a ganância, é o ódio. E a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos nos enganar, achando que eu e você, por conhecermos a verdade do Senhor, podemos, eu e você, por conhecermos a graça de Deus, por sabermos agora o que é pecado e o que não é pecado, muitas vezes nós não podemos nos enganar achando que nós vamos semear para a carne e vamos colher bênçãos de Deus. Que vamos semear para a carne e vamos receber a graça do Senhor nas nossas vidas, através das suas bênçãos diárias. A palavra de Deus diz que quando nós estamos no pecado e quando nós conhecemos o pecado, nós nos tornamos responsáveis por isso. Nós nos tornamos, eu e você, nos tornamos responsáveis por esta palavra.
que habita no meu coração e na nossa mente. John MacArthur, no seu livro em que ele escreve sobre o pecado, uma sociedade sem pecado, ele nos diz que nós enfrentamos uma das coisas muito importantes, que é a nossa consciência. Que se eu e você formos contra a nossa consciência, eu e você vamos pecar diante de Deus, e a nossa consciência, ela será testemunha contra nós lá no céu. Então é muito importante que eu e você, como cristãos, saibamos que não podemos nos enganar, achando que podemos descansar também na predestinação, que podemos descansar numa vida em que eu e você somos predestinados, somos eleitos antes da fundação do mundo, e agora podemos nos acostumar e manter aqueles mesmos pecados que nós tínhamos anteriormente. Quando Pedro ele escreve na sua palavra, o apóstolo Pedro, ele vai nos dizer, meus irmãos, que nós devemos nos despojar de toda a roupa suja. Ele usa uma expressão, né? De toda aquela roupa, de toda aquilo que não nos aproxima de Deus de maneira santa. Nós devemos nos despojar, jogar fora diante do Senhor e sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. No livro de 1 João capítulo 3, versículo 9, nos diz que se nós nascemos de novo, nós não podemos viver na prática de pecado, porque o que permanece em nós é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Então não vamos nos enganar. É quando Paulo está de fato escrevendo essa carta, Paulo está dizendo: cuidado, não se engane. De Deus nós não podemos zombar. Deus nós não podemos enganar. Embora muitas pessoas hoje tenham vivido as suas vidas, têm planejado, né, têm feito os seus planos, mas nos seus planos não está Deus, nos seus planos não está a pessoa de Deus. Nos seus planos Deus, ele não está presente, né? Quais são então as obras da carne? Lá no capítulo 5 de Gálatas mesmo nos diz, né? É tudo aquilo que nos afasta de Deus: ira, porfias, inimizades, ciúmes, facções, discórdias. É tudo aquilo que nos desagrada ao Senhor. Muitas vezes a falta de perdão, né? Quando nós não queremos perdoar. O pastor Reverendo Hernandes diz que exatamente quando nós não perdoamos alguém, nós estamos tomando veneno, nós mesmos estamos tomando veneno, achando que o outro é que vai morrer. Mas é nós mesmos que estamos nos matando quando nós não temos a capacidade de perdoar o nosso irmão e a nossa irmã. Portanto, meus amados, o que estamos semeando? Qual é a semente que você traz nas suas mãos, que você tem colocado diante do Senhor, que você tem semeado diante do Senhor? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele vai colher. Essa é uma lei espiritual muito certa, muito correta diante do Senhor nosso Deus. Nós pensarmos que de fato aquilo que nós fazemos na nossa vida espiritual
As nossas escolhas, as escolhas que eu e você fazemos, nos torna reféns, nós nos tornamos reféns das consequências. Eu gosto muito daquele versículo lá de Paulo aos Romanos que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? A graça do nosso Deus, meus amados, ela é tão grande, ela é tão imensa que nós não estaríamos hoje aqui, que eu não estaria hoje aqui, que você não estaria hoje aqui, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas é importante que eu e você saibamos o que estamos semeando. Estamos semeando para o Senhor? Estamos semeando para o Espírito? Ou estamos semeando para a carne? Quem semeia para o Espírito está semeando o amor, a benignidade, a paciência, a bondade, a longevidade, né? Quem está semeando para as coisas do Espírito está semeando para Deus, está semeando para o futuro, está semeando para o depósito celestial, que um dia nós vamos nos encontrar diante do Senhor. E eu espero que a sua semente possa ser uma semente para o Espírito, que a sua semente possa ser uma semente que alcance os céus, que a sua semente possa ser, meu amado irmão, amada irmã, uma semente que honre o nosso Deus, uma semente de bom testemunho, uma semente de que a cada momento e a cada instante os atos que fazemos alegram o coração do nosso Deus. Que você tenha um bom domingo na presença do Senhor e que você semeie a boa semente, mas semeia para o Espírito, não semeie para a carne, semeia para o Espírito Santo do Senhor, semeie para Deus, não semeie para a carne, porque da carne nós vamos colher a corrupção, o pecado e a morte. Eu quero orar neste momento, vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esse dia que o Senhor nos deu. Pai, obrigado pela Tua palavra. Bondoso Deus, obrigado porque a Tua palavra nos ensina que a cada momento, Senhor, nós possamos semear as boas sementes, mas a semente certa, Senhor, que seja a semente dos bons pensamentos, a semente, ó Pai, de um bom coração, de uma boa mente, uma semente, Senhor, para o bem, a semente para a amizade. Ó Deus, não permita que venhamos semear para a carne, para a discórdia, para o pecado, para uma vida de miséria diante de Ti. Não permita, Senhor, que venhamos semear para, bondoso Deus, as coisas deste mundo, mas que possamos, bondoso Deus, semear para o Espírito e possamos a cada momento crescermos diante de Ti. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, amada irmã, que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Que Deus possa estar abençoando ricamente o seu coração e que você tenha uma noite de domingo abençoada diante do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Uma boa noite.